iniciando a aula aí para quarto B3, turma A. Nós estamos comentando aqui o conselho intermediário nesse momento, tá? Então, o que acontece aqui? Eu vim aqui essa semana, dentro de equipes aqui, eu prolonguei as atividades a ser entregue. Agora, se o aluno não quer entregar atividade, eu não posso fazer nada. Então, tarefas. Quando eu entro em tarefas, foram dados a tarefa aqui, vence dia 18 de setembro, só que eu prolonguei até dia 2 de outubro. Então, 2 de outubro está caindo na sexta-feira. Então, foi prolongada essa data. Daí tu começa a observar aqui, tá entregue, ó, esse aqui já não entregou, Misael, Bruno Ribeiro viu, esse aqui não entregou, não entregou. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 alunos. 5 alunos que deixaram de entregar essa atividade. Então, esse momento que eu estou comunicando, já estou deixando registrado a fala para o aluno se ligar que tem atividade a ser entregue. Posteriormente, ele vem me culpar porque, por que eu tirei, professor? E continua. A outra atividade também a ser entregue. Esse aqui visualizou, não entregue, nem visualizou. Bruno Ribeiro não visualizou e não entregou. Visualizou. E os demais entregaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa atividade aqui eu tenho 6 alunos que não entregaram. Então, já estou gravando a aula aí, ó. O aluno aí, se vê a aula posteriormente e não está presente, já está vendo aí a situação dele. Aí, isso aqui é a pedra no meu sapato, tá? O cara pensa assim, o professor gosta disso, eu detesto isso. Se o cara não entrega, daí ele quer um notão no final e fala assim, caramba, mas só que tu não está participando das aulas. Quem tem direito a tirar notão é quem entrega em dia, daí sim, merece os MB, veio todas as aulas. Pô, tá valendo, tá bem lindão, beleza. Agora, eu ficar aqui falando uma conversa para pessoas já adultas é complicado. Vamos à aula hoje, ó. E eu lancei aí também, esqueci de comentar, eu lancei uma atividade para vocês hoje, que eu coloquei para entregar segunda-feira que vem. Então, ó, foi lançada essa atividade, quem não viu ainda, essa tarefa aqui. A tarefa que eu enviei é a segunda parte de GTD, que é referente aos TPs. Então, ela está dando vencimento dia 5 de outubro. 5 de outubro vai cair segunda-feira. Então, você tem o prazo até segunda-feira, às 23h59, para estar entregando essa atividade aí, tá? Dentro do decorrer do tempo, se o aluno tiver alguma dificuldade, igual amanhã eu vou dar aula para vocês, no início da aula, pelo menos dá uma lida na atividade. Se o aluno não entende isso aqui para iniciar, amanhã eu já aproveito, é um bom dia para poder tirar alguma dúvida de alguém que tiver dificuldade na avaliação, na atividade que a gente está dando. Então, justamente, tem aí, eu não deixo de falar, comentar em sala de aula, esclarecer alguma dúvida de alguém aí, mas vocês têm que ver aí o que vai fazer de pergunta, tá? Beleza? Então, vocês têm que vir amanhã, pelo menos dar uma olhadinha aos melhores alunos aí. Se tiver uma dúvida, daí chega amanhã, eu estou com dúvida aqui. A ideia não é prejudicar, não. Se perguntar, eu respondo. Se tiver dentro das condições, eu respondo. Mas a atividade segue. Tem o slide que eu postei para vocês, ela segue o padrão do slide que eu postei. Então, quando entra lá em turma A aqui, você vai ver o slide referente ao TP, que foi postado, slide parte 2 proteção, geração parte 2 proteção. Então, justamente o que eu estou cobrando para você é referente a esse slide que eu passei na sala de aula. Então, quer dizer, nós comentamos sobre as ligações dos TPs, analisamos passo a passo a ligação, como é que se determina a situação dele. Quer dizer, eu fiz um slide aí que o aluno, rodando ele, vai conseguir
determinar. Então, quer dizer, eu fiz até exercício aqui em sala de aula com vocês, tá? Para mostrar como é que é feito a análise dos meus TPs. Então, quer dizer, você tem um slide aí que dá para dar uma guiada boa dentro dos exemplos que eu dei. Então, ó, tem exemplo 2, tem o exemplo 1, e eu resolvi isso aqui no slide. E não resolvi só por um caminho, tem 1, 2, 3 métodos para tu resolver. Logicamente, você na atividade, você não precisa resolver por 1, 2, 3 métodos. Faça pelo método que melhor te convém, está resolvido. No caso, se a pessoa preferir fazer pela soma das tensões da malha igual a zero, você aplica polar, você determina. Se o aluno preferir aplicar diagrama fasorial, fazer trigonometria, faça por trigonometria. Inclusive, trigonometria, eu falei, tem um método 1 e eu tenho um método 2 que eu aplico por trigonometria. Então, não tem muito cálculo para ser feito. O aluno que olhar o exercício, não tem muito cálculo, é mais uma análise em cima do que foi passado. Não tem muito cálculo a ser feito, não. Só se ele realmente for trabalhar com números complexos, daí tem cálculo. Alguém aí quer fazer alguma pergunta preliminar ou não? Tá aberto. Não, tá tranquilo aqui, pessoal. Todo mundo tranquilo? Então, hoje eu vou passar um conteúdo que praticamente vocês fizeram o ano passado em máquinas, mas esse conteúdo que eu vou abordar hoje é dimensionar a entrada de uma oficina mecânica, de um açougue, de uma padaria. Então, meu objetivo é tentar mostrar para você como é que é feita uma análise de um quadro de distribuição de energia, tá? Então, tem um slide preparadinho e a gente vai discutir em cima desse slide. Se eu terminar mais cedo a aula, beleza, que daí você já baixa a atividade aí e já começa a discutir a atividade em cima, tá? Então, vamos lá, a aula aí propriamente dita. Eu não posso fraquejar nesse momento. Entrada. Então, pessoal, considerando uma entrada de energia que eu tenho que me preocupar com o banco de capacitor no quadro de distribuição, eu tenho que analisar as correntes elétricas que está entrando para mim poder instalar um quadro de entrada. Então, aqui, inclusive, peguei pela internet que você muitas vezes compra esse banco de capacitor, está instalando no seu quadro aí para a correção de fator de potência. Então, justamente aí que entra a tua profissão técnico de eletrotécnica. Muitas vezes o cara que está estudando, ele fala assim, professor, vai fazer mais um exercício. Não, não é mais um exercício. Nós estamos falando de um projeto, de uma entrada, analisar um quadro. Então, é uma situação que eu tenho que saber analisar na prática. A prática não é você ir lá e medir com alicate amperímetro, medir com fator de potência. Não, você tem que, antes de sair medindo, você já tem que ter uma previsão da sua entrada para estar analisando o seu quadro de fornecimento de energia. É esse que é nosso objetivo hoje, tá? Então, no objetivo aqui é analisar as entradas de alimentação dos quadros de distribuição de energia elétrica trifásica, com cargas monofásicas. Quando você tem cargas trifásicas, é moleza. Por quê? O sistema trifásico, ele te consome as correntes elétricas de maneira equilibrada. Então, você não tem dificuldade nenhuma. Porque uma vez que tu vê a potência de um motor, de uma máquina que está sendo alimentado trifásico, basta tu ver as potências de tudo, somar, tu já tem o valor total no final. Então, você tem como calcular uma demanda de maneira rápida, ligeira. A grande problemática é quando você coloca cargas monofásicas junto com cargas trifásicas. E justamente as cargas monofásicas que eu tenho que estar preocupado na minha rede. Ela desbalanceia o meu sistema elétrico, tá? Então, analisar as correntes elétricas quanto ao equilíbrio modular
e deslocamento angular, analisar as possíveis melhorias do fator de potência, ou seja, corrigir o fator de potência. Não estudaremos os efeitos das cargas trifásicas nesse momento. Eu não estou considerando que eu vou estudar nesse momento trifásico, porque meu foco aqui é analisar sistema monofásico na rede trifásica. Então, aqui, já analisamos anteriormente como deve ser ligado os TPs e os TCs. Isso aqui já está em andamento, você já sabe o que é um TP e um TC. Agora iremos analisar o procedimento de sistemas trifásicos com cargas monofásicas, com o objetivo de poder ter um parâmetro do grau de balanceamento das correntes nos sistemas ou carga, e posteriormente poder executar uma nova redistribuição das cargas ou até mesmo executar as devidas correção de fator de potência. Quando eu falo que você poderá fazer uma nova distribuição, por quê? Quando você está montando a sua área, o seu setor, a sua oficina elétrica, você está distribuindo entre RST determinadas cargas. E essas cargas, caiu aí? Tá normal. Ah, aqui deu um defeito na minha internet. Então, o que acontece? Quando eu falo redimensionar, é porque você lança as cargas no primeiro momento, naquele momento que você lançou, está lançado, você acha que está tudo correto. Então, o exemplo a seguir aí tem caráter didático, no caso, eu criei um exercício didático, os valores atribuídos das cargas não são valores reais, portanto, o exemplo tem propósito apenas ilustrar como deve proceder esse tipo de análise, tá? Foi atribuído uma carga por linha e por fase para os cálculos matemáticos, tá? Não se entende. Então, nós temos aqui. Eu fui até uma determinada padaria, um açougue, o cara me falou o seguinte, o meu cliente, olha, eu vou colocar um aquecedor de 10 kW de potência e tensão 220 volts. Só que ele comprou equipamento tudo monofásico. Eu não tive nem condições de optar na compra dele. Eu fui contratado para ver a instalação. Ele compra o que ele quer. Ele é o dono da empresa. Aí tem o ambiente de iluminação 30 lâmpadas fluorescentes com potência de 110 watts e fator de potência 50%. E o reator tem uma perda de 40% da potência da lâmpada. Eu coloquei tensão de 218 volts. Então, quando ele comprou esse reator aí, ele comprou um reator do Xing Ling que esquenta pra caramba, porque inclusive o fator de potência é muito baixo, tá? Então, eu estou colocando uns números exorbitantes para você entender. Quando você compra pacote de lâmpada fluorescente... Deixa eu interromper. Vê se o Eduardo está aí na chamada, porque ele falou que não estava conseguindo entrar na sua aula. Não entendi. Vê se o Eduardo ele tá aí, porque ele estava falando que não estava conseguindo entrar na sua aula. Eduardo. Isso. Ele não está conseguindo entrar? Eu vou ter que chamar ele, então. Não, ele falou que não. Deixa eu por favor. Obrigada, viu? Eduardo, o que é o nome dele? Você lembra? É o Eduardo Borges? Eu acho que é. É que eu não tenho contato dele. Ele só falou aqui no nosso grupo. Meu Deus do céu. As coisas aqui é complicada, viu? Até minha página aqui não tá abrindo direito. Caramba. Parei a aula para chamar o cara. Oh, meu pai, lista das turmas. Quarto B3. Eu tenho o Eduardo o Rafael Santos também tá. Deve Chamar ser ele e o Rafael Santos também, que não tá conseguindo entrar. Tá, Eduardo Borges já foi chamado. Vou chamar Rafael Santos.
Esse mesmo. Chamei os dois. Então, vamos continuar a aula aí, tá? Então, pessoal, entenda uma coisa. Eu peguei meu cliente, ele comprou esse equipamento aqui. E, no caso aqui, quando eu... Valeu. Oi? Boa noite, só valeu. Chamado. Não Boa estava conseguindo noite. entrar. Boa noite. Ó, então meu cliente comprou esse equipamento aqui. Inclusive, quando eu coloquei as lâmpadas fluorescentes aqui de 110 watts e fator de potência 50%, foi para falar para você, olha, você como técnico de eletrotécnica, você tem que entrar em alguns catálogos de fabricantes de lâmpada fluorescente, verificar o desempenho dessas lâmpadas fluorescentes. O fator de potência hoje de uma lâmpada está chegando tipo 98% do fator de potência. Muitas vezes o cara não está ligado, ele não conhece o mercado de trabalho e ele simplesmente por preguiça de pesquisar pela internet mercadoria, ele fala um monte de besteira. Então eu coloquei um negócio totalmente exorbitante aqui para justamente lembrar na sala de aula e falar assim, ó, aluno, pesquisa sobre lâmpadas fluorescentes, sobre iluminação. Faça uma pesquisa, porque quando você atende um cliente, você tem que saber dar a referência para o seu cliente. Ele não precisa entender nada de elétrica. No caso aqui, carga C3, um motor monofásico 2 HP, tensão 220 volts, fator de potência 80%, rendimento 90%. Carga indutiva de 1 kVA, tensão 115 volts, fator de potência 50%. Um motor de monofásico de 1 HP, tensão 120 volts, fator de potência 70%. Então, isso aqui que me falou, esses dados aqui, foi a compra do meu cliente. Em cima disso, eu vou trabalhar em cima da minha instalação elétrica. E eu tenho que aplicar essa equação aqui para determinar a impedância de cada carga. O semestre passado eu ensinei essa equação para vocês. Estou retomando ela para determinar a impedância de cada carga. Então, ó, meu sistema está entrando 230 volts aqui e eu coloquei as minhas cargas C1, C2, C3, C4, C5. E o objetivo macro aqui é eu determinar qual é a corrente C e A e B e a corrente do neutro. Então, meu objetivo aqui é saber analisar essa corrente. E, posteriormente, eu determinando a corrente na forma fasorial, eu vou determinar qual é o fator de potência do meu quadro de entrada em relação às cargas que eu pendurei. Porém, acontece o seguinte, como exemplo, não é para prolongar muito, eu só coloquei uma carga entre cada linha. Quando tu pega um sistema elétrico real, eu não vou ter só uma carga C1 entre a linha C e a linha A. Eu tenho várias cargas trabalhando em paralelo. Mas independente se eu tiver várias cargas trabalhando em paralelo, simplesmente eu vou ter que fazer a associação e determinar a impedância total da associação de todas as cargas e montar a minha análise em cima da impedância da carga que eu tiver entre a linha C e a linha A. Fui bem claro nessa explicação, gente? Sim, tem que fazer a resolução da resistência primeiro, né? Para achar o resultado. Associação. Tu vai ter que fazer associação. Se eu tenho várias cargas de pendurada entre a linha A e C, eu tenho as cargas, eu vou ter que associar e vou ter que achar uma impedância total das cargas que estão entre a linha A e C. Você entendeu? É que meu exemplo, eu só coloquei uma carga, porque eu não vou ficar fazendo associação em paralelo que você já sabe fazer. Então, eu dando um exemplo aqui de uma carga em cima de cada linha aqui, você já entendeu o recado. Eu vou determinar minha corrente de entrada. A única coisa no projeto que vai acontecer é que eu vou ter mais conta para fazer se eu tiver várias cargas de pendurada, como vai acontecer na vida profissional. Na vida profissional, tu não vai ter uma única carga entre a linha A e C, tu vai ter 3, 4, 5 cargas. Tu vai ter bem mais cargas, tá? Então, vamos dar início aí.
Então, meu objetivo é determinar essas correntes de entrada aqui. Então, primeiro, o balanço da carga monofásica num sistema trifásico. Resolução. Coloquei de novo a minha equação aqui e vou fazer o cálculo da impedância Z1. Daí tu fala, você vai determinar a impedância Z1. Então, a impedância Z1 é um aquecedor elétrico. Sendo um aquecedor elétrico, a palavra que fala aquecedor já está me falando que é uma carga resistiva. Falou que aquecedor está esquentando. Então, a minha potência desse aquecedor é de 10 kW, tensão 220 volts. Então, carga resistiva, eu vou ter o fator de potência igual a 1. Eu vou ter o ângulo φ igual a 0, porque o fator de potência é 100%, tá? A carga sendo resistiva, a potência aparente é igual à potência ativa, tá? As duas potências é igual. Eu não tenho potência reativa. Noemi, atende meu celular, vê o que está acontecendo. Automaticamente, para mim poder determinar Z da carga 1, eu vou aplicar esta equação. Tensão ao quadrado, dividido pela potência aparente. Como eu já determinei que minha potência aparente é igual à potência ativa... Noemi, atende meu celular? Como eu já determinei que a potência ativa é igual à potência aparente, eu estou dividindo por 10.000 aqui embaixo. Já determinei o ângulo φ, que é carga resistiva, ângulo φ vale 0. A tensão que se refere é da minha carga, 220 volts. Então, eu tive 4,84 ohms do valor da minha impedância da carga Z1. Uma coisa que eu quero comunicar a você é que nem acontece. Eu coloquei tensão 220 volts aqui, referente à carga. Só que no enunciado do exercício, eu falei 230 volts. E eu já fiz essa situação aqui para você entender que quando você calcula a impedância de uma carga, você tem que determinar pela tensão do fabricante. Então, justamente o enunciado, quando eu falei que era um enunciado didático, porque eu coloquei aquecedor 220 volts. Aí eu coloco lâmpada fluorescente 218 volts, 115 volts, 120 volts. Porque isso aqui quem está me oferecendo é o fabricante. Então, quando você está determinando a impedância da carga, ela não depende da tensão alimentada. Porque se eu tiver uma sobretensão, essa tensão de entrada for a 240 volts, a impedância vai continuar sendo o mesmo valor, independente da tensão que eu estou alimentando. Se o meu quadro de entrada cair para uma tensão de 200 volts, a impedância da carga, ela continua tendo o mesmo valor de impedância. A impedância não está relacionada com a tensão de entrada. A impedância, ela é característica da sua carga. Então, justamente, a grande sacada para mim poder dar aula e o aluno entender os cálculos matemáticos, eu falei, não, vou jogar 220 volts aqui. E a rede, eu estou falando que teve uma sobretensão, aumentou a tensão para 230. Aí o aluno não vai se preocupar qual é a tensão que está na rede. Não, eu quero saber qual é a tensão do dado de placa do meu equipamento. Então, meu equipamento falava que era 220 volts. Eu consegui a impedância da minha primeira carga. Cálculo da impedância Z2. Eu falo que eu tenho aí 30 lâmpadas fluorescentes, potência ativa de 110 watts, fator de potência 50%. E esse reator, eu coloquei um reator que se eu quebrar um ovo e jogar em cima do meu reator, ele vai simplesmente fritar, porque eu estou tendo 40% de perda da potência da lâmpada. Então, se a lâmpada é 110 watts de potência, eu estou perdendo aqui por volta de uns 55 watts em cima do meu reator. O meu reator da minha lâmpada aqui é de pior qualidade que eu coloquei. E eu coloquei uma tensão de 220 volts para o conjunto lâmpada, porque na hora de eu calcular a minha impedância, eu vou trabalhar com 218 volts. Então, ó, eu tenho 30 lâmpadas de 110 watts, mais a perda do reator, que vale 40%, então estou multiplicando por 1,4, dividido pelo meu fator de potência, que vale meio.
Eu estou calculando o volt-ampere. Então, isso aqui é minha potência aparente. Então, estou incluindo a perda do meu reator aqui na minha potência aparente. Automaticamente, quando eu vou calcular a impedância Z2, eu vou ter que utilizar 218 volts ao quadrado, que o fabricante falou que é 218 volts, dividido pela potência aparente. Muitas vezes o cara fala assim, pô, mas tu não fez a conta intermediária. Eu não quero saber qual é a potência aparente, eu quero calcular a impedância. Então, eu vou fazer as contas agora aqui. E quando eu falei fator de potência 50%, o meu ângulo firme deu 60 graus. Então, tive uma impedância Z2 de 5,14 com fase 60 graus. Então, calculei a segunda impedância. Tá? Vou agora calcular o Z3. O Z3 é um motor monofásico de 2 HP, tensão 220 volts, fator de potência 80%, ângulo φ 0,8. Meu celular está tocando, está insistindo. Só um minutinho. Meu celular não para de tocar. Então, vamos lá, nós estávamos na carga C3. Meu Deus do céu. C3. Então, quando eu falo para você que eu tenho um motor monofásico, falo o fator de potência. Do fator de potência eu consigo o ângulo φ. Eu tenho um rendimento, tá? Então, o rendimento 90% é 0,9. Se eu quero a potência aparente, sendo um motor de 2 HP, 2 vezes 746, dividido pelo fator de potência vezes o rendimento. Então, justamente motor, eu tenho a potência aparente, tem que entrar o rendimento e o fator de potência. Eu vou ter o valor volt-ampere. Só que eu não estou querendo calcular a potência aparente. Meu foco principal é a impedância. Então, eu tenho 220 volts, que é a tensão do motor, dividido pela potência aparente. Eu consegui 23,35 ohms com uma fase 37 graus. Calculei o valor de Z3. Calcular o Z4, ele fala que é uma carga indutiva. Se é indutiva, já está no valor kVA. Tensão 115 volts, fator de potência 50, o ângulo firme dá 60 graus, tá? Automaticamente Z4, eu só vou pegar o 115 e levar ao quadrado, dividido por 1000, tá? Que é 1000 volt-ampere, fasor de 60 graus, consegui de 13,22. O cálculo da impedância Z5. O cálculo da impedância Z5, eu fiz de propósito uma informação técnica que eu deixei de informar. Eu falei assim, motor monofásico com HP 120 volts, fator de potência 70%. Só que eu não ofereci o rendimento do meu motor, que nem eu ofereci no C3. O C3 eu falei 90%. Nesse caso aqui, eu não ofereci o rendimento. Quando não é oferecido o rendimento, você vai considerar rendimento 100%. É uma linguagem universal. Ó, se o equipamento não te oferecer o rendimento, você coloca rendimento 100%. Fui bem claro na informação, gente? Positivo. Foi assim, senhor. Ó, eu criei situação problemática da carga C3 e ofereci o rendimento do motor. Este aqui eu estou calculando o motor, eu não ofereci rendimento, eu não falei, o fabricante não me falou. Então, estou considerando o número 1 aqui, que eu estou considerando o rendimento 100%, tá? É uma coisa de praxe, você não tem que ficar preocupado, o fabricante não me ofereceu, eu vou considerar rendimento. Vai considerar 100%, que é um dado técnico que todo mundo considera 100%, e ponto final, tá? Então, não tem que se preocupar, porque, na verdade, o que vai acontecer, a minha potência aparente acaba subindo, porque eu dividindo por esse número aqui, por 1, estou dividindo por 0,7, tá? Então, a minha Z5, eu calculei de 13,51, ângulo 46. Então, nesse momento, eu já tenho em mãos todas as impedâncias que tinha da minha carga.
poderia ter. Então, calculei Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Logicamente, gente, vocês têm que entender o seguinte, se eu estou trabalhando no projeto, não vai ser tão rápido os cálculos matemáticos, eu não vou ter só isso de carga. Eu estou dando uma aula, eu não vou colocar 20 cargas para mim calcular e ficar aí 3 horas calculando. Eu só coloquei 5 cargas como exemplo. E eu não vou fazer associação em paralelo. Mas quando tu pega um projeto, você vai ter mais do que 5 cargas. Logicamente, você não vai fazer isso em 1 hora de trabalho. É na hora que você, técnico de eletrotécnica, ganha dinheiro, porque isso carece tempo de execução de análise. Tu demora lá 1 dia, 2 dias de trabalho direto em cima da prancheta, em cima dos cálculos, verificando. Isso acaba valendo uma grana porque você está dimensionando, você está fazendo um estudo preliminar. Agora, aqui na sala de aula, eu só estou te dando o exemplo, o caminho, como isso é feito. Então, é importante você entender que eu peguei os dados de placa e estou traduzindo. E também aqui, ó, se eu tivesse mais cargas em paralelo, eu ia achar as impedâncias de todas elas e iria estar fazendo associação. Eu não preciso fazer, como é que faz associação em paralelo? Aprendemos no primeiro módulo. Então, não vou complicar o raciocínio da ideia. Então, a ideia que foi lançada é como se determina as impedâncias em cima de cada carga, tá? As impedâncias de cima de cada carga já foi passado o exemplo. Tá ruim a internet de vocês? A minha aqui tá rodando. Estão me ouvindo? Tá normal, você não parou, não. Tá tranquilo. Não, aqui, o meu aqui deu uma travada. Não sei por que meu computador deu uma travada. Ó, então calculamos as impedâncias. Uma vez calculadas as impedâncias, eu vou retornar ao meu circuito para analisar. Então agora eu tenho todas as impedâncias referentes. Eu já não estou falando mais de carga. Eu estou falando Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. E observa que eu estou colocando tudo na forma fasorial, tá? Então, eu estou com essa impedância. Nesse momento, segue-se o exemplo que é o mais simples de todos. É mais fácil do que tu aplicar Kirchhoff, Fermat ou qualquer situação, porque eu vou aplicar a lei de Ohms, tá? Então, justamente, eu vou aplicar a lei de Ohms, só que qualquer análise que você vai fazer numa prancheta, primeira coisa que você faz na análise do sistema trifásico é você desenhar o diagrama fasorial. Como aqui tem o neutro, linha C, linha A, linha B, mais o neutro, e no meu caso, eu sou dono do projeto, eu vou adotar, quando você escolhe adotar, você que está escolhendo, eu estou escolhendo VAN com fasor de 0. Outro detalhe, quando você vê num projeto 230 volts, sistema trifásico 230 volts, essa tensão sempre é colocada tensão de linha. Você nunca coloca tensão de fase. Você sempre vai oferecer para qualquer projetista o valor de tensão de linha. A tensão de fase é sempre dividida por raiz de 3. Então, muitas vezes o cara fala assim, pô, mas 230 o quê? Tensão de linha ou de fase? Não. É dado técnico você oferecer sempre tensão de linha. Isso é uma coisa que vem em qualquer projeto. Então, justamente eu adotei 230 dividido por raiz de 3 fase 0, o meu VAN. VAN, daí como eu estou trabalhando com a sequência positiva, VAN, meu VBN vem aqui embaixo, vai vir com fasor menos 120. VCN vem com fasor 120. Automaticamente, a tensão de linha em relação de fase desloca 30 graus. Então, eu tenho 230 com fase 30. A VBC, 230 menos 90. E a VCA, 230 com fasor 150. Agora, eu já discuti em outros momentos essa nomenclatura da sequência positiva. Ela é de extrema importância dentro da minha análise, tá? Então, eu desenho o diagrama fasorial e vou fazer análise. Por que ela é importante? Justamente por isso, ó. Se eu vou analisar a minha corrente 1, eu dependo da tensão VCA. Aí, quando você vai colocar a tensão VCA, você fala, pô, vou colocar a seta virada para cima ou para baixo? Se é CA, a minha tensão está chegando em C e saiu de A. Então, é Aí tu fala, como é que tu sabe que tu vai trabalhar com VCA? Porque a nomenclatura aqui, ó,
da sequência positiva é VCA. E a minha corrente 1 vai descer do positivo indo para o lado negativo. Quando eu vou determinar a minha tensão em cima da minha impedância Z2, eu sou obrigado a trabalhar com a tensão VAB. Aí tu fala, VAB, professor. Então quer dizer que a corrente vai estar descendo do positivo da tensão, a corrente vai estar descendo, correto. Quando eu vou trabalhar com a tensão em cima da carga Z3, eu tenho VBC. Agora, se você indicar essa posição de seta errada, cara, teu projeto já era. Tu já vai fazer cálculo errado. Simplesmente, o indicar esses vetores aqui, você indicou errado, simplesmente não tem projeto. Então, o primeiro passo é saber se todo mundo entendeu o que eu falei. Entendi. Sim, tem Então, que tá de ter boa sequência aí, agora. né? Mas vocês entenderam que eu tenho que indicar VBC e não VCB? Todo mundo indicar a posição da seta VBC para baixo? Todo mundo compreendeu esse fato? Sim. Se você indicar errado, Essa aula que você dá, tipo, lembra muito da matéria que a gente fez com a Alzira, tipo, essa parte do sistema fasorial, que você tem uns negócios de pudim. Mas só bem que parecido. é parecido, só que aqui não pode ter falha. É parecido, aqui não pode ser o mal ou menos. O que acontece aqui, se você indicar uma coisa errada, já era. O que eu estou fazendo aqui não é um exercício. Eu estou tentando te colocar na sua consciência que é um projeto. Se eu estou fazendo um projeto de uma análise de uma padaria, de um supermercado, de uma entrada de energia, se eu indicar o vetor desse errado, o meu projeto foi para o espaço. Então, aqui não aceita margem de erro. Eu estou tentando levar você à consciência da importância de colocar os vetores corretos. Então, isso aqui não é exercício de circuitos elétricos, é uma análise de um projeto. Tá? É isso que eu quero conscientizar vocês. Porque vocês, o futuro, vocês já estão indo para o mercado de trabalho, amanhã ou depois, um de vocês pega uma análise de uma padaria, de um supermercado, de um açougue, para melhorar o quadro de entrada. Pô, como é que isso faz? Aí o cara não sabe nem montar o diagrama fasorial e não sabe atribuir, dentro da sua análise, os vetores que eu estou colocando. Então, aí, cara, não tem nem condições de tu tentar ganhar uma grana em cima disso aí. Você tá fora. Porque quando você pega esse tipo de serviço, não é só execução. Você tem que fazer uma análise preliminar. Isso aqui já é prático. Então, justamente, gente, eu tenho meu VAN, tá? E meu VBN. Automaticamente, em cima do meu VAN, a corrente 4 vai estar descendo. A corrente 5 vai estar descendo aqui, para baixo, para o neutro. Tá? Então, qualquer posição de corrente que eu indicar errada aqui, já foi para o espaço a minha análise. Tá? Então, justamente agora, eu vou aplicar a lei de Ohms. Como é que se calcula a tensão? É a tensão sobre a impedância. Então, para mim calcular a corrente 1, eu tenho a tensão VCA dividido pela impedância Z1. Simplesmente eu vou lá calcular. Peguei a tensão 230 com fase 150 dividido pela impedância, que eu já tinha calculado anteriormente, me deu uma corrente de 47,52 com fase 150. Vou calcular a corrente 2. Eu sou obrigado a trabalhar com o vetor VAB e dividir pela impedância Z2. Aí tu fala, VAB, 230 fase 30. Só que eu tô com o meu diagrama fasorial aqui, montado para mim ver se eu não tô pegando o valor errado. Então, o diagrama fasorial, ele é importante na análise, porque na hora que eu estou colocando no meu cálculo, opa, tá certo, coloquei. Calculei a impedância 2. Então, achei a corrente 2 de 44,74 com fase 30. Vou calcular I3. É a tensão dividida pela carga. 230 fasor 90. É o meu VBC que está aqui embaixo. Dividido pela impedância que eu havia calculado. 9,85 com fase de menos 127. Calcular I4. VAN sobre Z4.
Pô, VAN é 230 com fase 0. 230 dividido por raiz de 3. Aí tu fala, pô, você não dividiu por quê? Quem faz as contas é a máquina. Então estou indicando o que eu vou fazer de conta. Eu não vou colocar aí, quanto é que é 230 dividido por raiz de 3? Não, é meu projeto. A minha aproximação aqui já vai me dar o valor exato, sem eu aproximar número nenhum. Já está indicado o cálculo. Vou calcular meu I5. O meu I5, 230 fase 130, com fasor de menos 120. Dividido pela impedância C5, deu 9,83 com fase menos 166. Gente, eu não vou ficar discutindo polar, como é que se aplica a polar numa divisão. Pô, estou com menos 120, esse ângulo vai para cima, subtraindo, fiquei menos 66. Então, quando estou fazendo conta com números complexos aqui, eu, na minha cabeça, o aluno já sabe fazer a operação matemática de números complexos. Eu estou com fase 30, esse ângulo vai para cima como menos 30, me deu menos 30 graus. Então, não vou ficar... espero que vocês saibam fazer conta. Tá? Então, agora eu calculei todas as correntes que está passando em cima de cada carga. O meu objetivo é determinar a corrente C, IA, IB e neutro. Então, até agora, eu não fiz nada do meu projeto. Eu vou partir para a ideia. O objetivo do meu projeto agora, que eu vou determinar essas 3 correntes, essas 4 correntes que eu vou determinar. Em função dessa situação aí, eu vou determinar as minhas correntes. Então, eu passei aqui o nó de cada trecho que eu tenho. Aí tu fala assim, olha, eu tinha de analisar IC, eu vou ter que ter essa situação de corrente. Então, vou analisar esse nó, vou analisar o segundo nó, o terceiro nó, tá? E o quarto nó. Então, tenho 4 nós avaliando que eu tenho que saber a corrente do neutro também, tá? Então, eu peguei aqui, já puxei para a próxima folha, os nó que eu vou analisar. Justamente, como eu não indiquei as correntes erradas, elas não podem estar dando um sentido errado, eu vou aplicar a somatória das tensões das correntes no nó igual a 0. Eu vou aplicar a primeira lei de Kirchhoff. A somatória das correntes no nó é igual a 0. Então, inicio IC entrando, I3 entrando é positivo e 1 saindo. Então, meu IC é I1 menos I3. Meu IA entrando, mais I1 entrando, menos I2 menos I4 igual a 0. Como o meu foco é IA, eu tenho I2 mais I4 menos I1, é o meu valor de IA. Meu IB entrando, meu I2 entrando, I3 saindo, I5 saindo. Então, meu IB vai ser I3 mais I5 menos I2. IN, menos IN, que está saindo do nó, mais I4 menos I5. Jogo IN para o outro lado igual, vou ter IN igual a I4 mais I5. Então, justamente agora, eu tenho os números das minhas correntes que foi calculado anteriormente. Quer dizer, eu já guardei aqui na minha página que eu tenho as 5 correntes que eu vou estar substituindo aqui para poder aplicar a minha operação matemática. Só que eu vou ter que fazer a somatória de cada uma delas. Então, eu separei a minha tabela, tá? Então, vamos lá. Uma vez que você já tem um número aqui, eu só vou substituir na minha expressão matemática aqui e vou fazer conta. Já não estou ensinando mais nada, é só conta de polar e retangular, tá? Então, eu vou lá aplicar o meu IC. Eu tenho o meu I1 que tem esse valor, meu I3 tem esse valor. Para mim poder fazer a transformação, eu vou ter que aplicar a função cosseno e a função seno. Com a função cosseno eu tenho a parte real e a função seno eu tenho a parte imaginária. Lembrando que eu tenho 4 quadrantes. Se caso x for negativo, eu tenho que me preocupar em adequar o meu fasor final. Então, coloquei uma revisão aqui da senoidal. Então, quando eu apliquei aqui, que eu estou aplicando a função cosseno, 47,52 vezes cosseno de 150 menos 9,85 vezes cosseno de menos 127, me deu menos 35,22. Quando eu apliquei a função seno, me deu mais J 31,62. Como isso aqui deu negativo, eu já observei que saiu no segundo quadrante.
menos X mais JY. Então, no segundo quadrante, eu vou obter um ângulo negativo, só que ele me fala que eu tenho que somar mais 180 graus. Então minha corrente C teve o valor de 47,33 com fasor de 138,8. Vocês entenderam aí? Vocês sabem fazer números complexos. Todo mundo entendeu porque eu somei mais 180? Positivo, senhor. Tá? Então, eu obtive. Agora aí, gente, se o cara não souber fazer conta de complexo, daí tá difícil. O raciocínio é fácil. Eu só tô aplicando a somatória. Agora, se o cara não sabe aplicar função cosseno, seno, não sabe analisar o quadrante, corrigir o ângulo em si, aí é complicado. Eu já achei a corrente C. Vamos lá achar a corrente A. Então, eu vou ter que achar a corrente A, substituir os valores pertinentes a cada corrente, vou aplicar a função cosseno e a função seno. Eu tive uma parte real de 84,91 menos J 54,82. Vou observar meu quadrante, não tenho problema nenhum de ter um número negativo, então justamente estou com o valor de 101 com ângulo de menos 32,84. Lembra-se, o meu problema maior aqui é quando o X é negativo, ó, até coloquei em vermelho. Então eu estou tendo um ângulo negativo porque eu estou fazendo o arco tangente, abre parênteses, de menos 54 dividido por 84,91, vai me dar um ângulo negativo, porque eu estou dividindo um número negativo por um número positivo. Então, estou fazendo um arco tangente de um número negativo. Então, me deu o vasor negativo, tá? Vou determinar a minha corrente B. Para mim determinar a corrente B, substituir os valores das correntes achadas anterior, vou aplicar a função cosseno e seno, obtive menos 54,21 mais 12,2. Opa, menos, me deu no segundo quadrante, porque eu tenho X negativo mais Y positivo, ó, segundo quadrante. Então, eu já estou ligado que eu vou achar um ângulo, vai ser um ângulo negativo, que eu vou fazer 12,12 dividido por menos 54,21, arco tangente de um número negativo. Vai me dar um ângulo φ negativo. Eu vou somar com mais 180. Então, me deu 12,66 mais 180. Então, eu obtive IB de 55,54 com fasor de 167 graus, tá? Posteriormente, eu vou calcular a corrente do neutro. Quando eu calculo a corrente do neutro, coloquei os dois valores, simplesmente me deu negativo, negativo. Me deu no terceiro quadrante, ó. Negativo, negativo, no terceiro quadrante. Eu estou sempre tentando puxar no slide para te trazer a lembrança na hora que está estudando. Opa, o que aconteceu no terceiro quadrante? Eu, já com prática, eu não preciso nem dessa lembrança. Quando me dá negativo, opa, eu já sei que é dor de cabeça. Não posso esquecer desse detalhe. Então, vem aqui, vou subtrair de 180, porque eu tenho negativo dividido por negativo, vai dar um número positivo. O ângulo vai dar positivo. Eu vou subtrair de 180. Então, me deu 11,95 o valor da minha corrente de neutro. Uma vez que eu fiz tudo isso aí, calculei todas as correntes. Então, estou com as 4 correntes determinadas aqui. Agora, quando eu vou entregar para o meu cliente, para ele saber como é que está a rede dele, não me interessa aqueles cálculos que eu fiz. O que me interessa é isso aqui, ó, diagrama fasorial. Aí eu olho assim, caramba, a corrente 1 me deu 100 amperes. Puta, a corrente C me deu 47. A corrente B me deu 55. E a corrente do neutro me deu 11. Então, quando eu estou falando o número inteiro, para você entender, o 101, 47,33, didaticamente até coloquei aqui, mas eu poderia estar arredondando, 100 amperes, 48, 56 amperes e 12 amperes. Eu poderia estar arredondando, minha margem de erro não está dando uma margem grande. Só que eu estou trabalhando, te mostrando os números aí. Agora, imagine essa corrente A com 101 amperes. Quando eu te mostrei o meu quadro de distribuição a início, aqui, quem iria imaginar qual é o disjuntor que eu vou ter que colocar nessa entrada? Como é que era o fluxo de corrente que estava saindo do meu quadro? É justamente isso
a importância é você conhecer a alimentação do seu quadro. Então, quando eu estou falando do quadro, justamente a importância é como é que eu vou balancear esse quadro que está alimentando as minhas cargas, que está saindo do meu disjuntor aqui, e eu estou alimentando minhas cargas. De repente, eu coloco um disjuntor, porque eu olho lá no meu quadro das minhas cargas, e eu falo assim, não, um disjuntor de 60 amperes vai suportar a minha carga. Aí, de repente, quando eu estou simplesmente utilizando meu equipamento, que eu vou usar a linha A, que eu estou com 2 cargas, de repente meu disjuntor começa a cair. Aí você não analisou o sistema, está totalmente desbalanceado, e você fala, pô, um disjuntor de 60 não dava para poder segurar essa carga. Quando entrasse a carga monofásica, utilizando a linha A, vai me derrubar o sistema elétrico, tá? Então, nesse momento, o que acontece aqui? Ou eu vou ter que, novamente, que é que eu falei, projeto tem uma grana. De imediato, o que eu ia fazer? Eu iria lá tentar suavizar a minha linha A. Opa, a minha linha A está pendurado 3 cargas nelas aqui. Pô, eu vou tentar minimizar essa situação aqui. Só que no momento que eu mudar a carga para outra posição, eu vou ter que refazer o cálculo para mim ter a certeza como é que ficou a minha entrada. Aí tu fala, poxa, mas a linha A está alimentando a em Z1, alimentando o Z2 e Z4. Pô, eu poderia estar trocando a minha carga aí, de repente Z3 para o lugar de Z2, jogar Z2 do outro lado, eu teria que estar analisando a situação mais viável dessa mudança de carga, tá? Então, eu teria que estar analisando isso aí. Então, justamente, a ideia da aula, do projeto em si, é em cima do seu diagrama fasorial que você vai obter as respostas. Então, aqui, ó, sistema totalmente desbalanceado em módulo da corrente elétrica e fasorial. Temos que reduzir as cargas e corrigir o fator de potência. Tentar deixar sua defasagem próxima a 120 graus. Se eu analisar a defasagem angular que eu estou tendo entre cada corrente, eu não estou tendo 120 graus. Porque cada carga obteve um fator de potência. Então, eu vou ter que fazer a correção de fator de potência para cada carga monofásica que eu estou instalando. Aí, quando eu fizer a correção de fator de potência, eu vou ter que recalcular, porque eu vou ter que analisar como é que ficou quando eu associei um capacitor em paralelo com a minha carga. Porque quando eu calcular um capacitor para ser colocado aqui em paralelo com essa carga, a minha impedância agora vai mudar. Porque se eu tenho uma carga capacitiva e uma impedância, eu vou mudar a situação da minha corrente C. Então, eu vou ter que fazer novamente o cálculo, incluindo o banco de capacitor. Tá? A minha proposta de aula não é te fazer um macro projeto, é te passar a ideia e você está executando os cálculos, tá? Então, aqui no final, eu montei um diagrama fasorial colocando a minha tensão elétrica. Eu coloquei VAN, coloquei as tensões elétricas. Deixa eu arrumar isso aqui que ficou grande demais, cara. Porra. Tá me escutando, professor? Hã? Tá me escutando? Tô. Eu queria fazer uma pergunta. Não... Faz. Professor, essa má defasagem, ela tem a ver com o desbalanceamento? Existe uma relação de uma fase ter muito mais, a corrente muito maior que as outras, em virtude da defasagem angular, ou não tem nada a ver? Não. São duas coisas diferentes? Coisas diferentes. Eu posso ter uma corrente de 101 no meu circuito elétrico, de boa. Mas só que eu tenho que manter a defasagem de 120 graus.
Eu posso ter um desbalanceamento de módulo de corrente, desde que ela esteja não me dando um fator de potência baixo, beleza. Só que quando você fala de consumo trifásico, e você está colocando carga monofásica, o seu relógio vai acabar mostrando que tu está consumindo mais do que tu estaria. Porque quando você coloca um sistema trifásico alimentando cargas trifásicas, o seu relógio ele funciona em função das correntes que estão igual. Aí ele vai consumir menos energia. Nesse caso aqui, não que vai dar problema na tua distribuição. O que gera consequência lá na padaria se houver a situação de correção de fator de potência e a concessionária estiver medindo o fator de potência, você está pagando uma potência aparente muito alta. Você não paga pela potência ativa. Você paga pela potência aparente. Por volt-ampere. Consegui responder ou não? Não, beleza, valeu, professor. Ó, entenda aqui. Quando você fala de um quadro de distribuição, potência aparente volt-ampere. Se esse ângulo estiver muito grande, eu estou consumindo uma energia. Ó, vou fazer o seguinte. Quando eu estou falando em consumo de energia, nós temos aqui um triângulo, beleza? Eu estou tendo uma potência ativa, que o meu circuito está fazendo trabalho. A potência ativa é o que eu estou consumindo aqui. Então, ó, estou te colocando exatamente a potência ativa que eu estou consumindo. Só que acontece o seguinte, se meu fator de potência ele for um péssimo fator de potência, automaticamente eu vou estar pagando pela minha potência aparente, ó. Eu estou pagando por isso aqui. Aí tu fala, se eu comparar o valor que eu tenho aqui dentro da minha potência aparente aqui, possivelmente a minha potência aparente que eu vou ter no meu outro triângulo é muito maior. Então, essa potência aparente aqui que eu estou falando para você é muito maior do que a primeira, tá? Então, justamente, o custo da minha energia está baseado aqui. E justamente aqui você está falando o quê? O seu ângulo φ. O ângulo φ é o ângulo do fator de potência. Então, isso aqui refere-se ao ângulo φ. Então, justamente, quanto maior for esse ângulo φ, mais prejuízo eu tenho. O ideal, mas tu não consegue o ideal. Se eu estou falando que eu tenho esse consumo de energia aqui, de repente, eu consigo obter a minha potência aparente com um ângulo φ menor possível. Se eu conseguir um ângulo φ menor possível, automaticamente eu estou pagando a energia de trabalho que eu estou fazendo, ó. Então, se eu estou falando esse ângulo φ aqui, o meu ângulo φ aqui é um ângulo φ pequeno, ó. Já entendeu o que eu estou falando, não já? Ou ficou dúvida? Oi, tem alguém aí? Tá de boa, professor. E aí, Ada? Respondeu? Tá aqui. Tranquilo, professor, que minha internet está um lixo, mas tranquilo. Mas tu entendeu o que eu estou falando? Entendi. É que quando eu vi o desenho lá, eu achei que tinha uma relação do desbalanceamento de fase e da defasagem angular. Não. Por isso que eu perguntei. Eu achei que tinha uma relação, mas você agora está bem claro que não tem nada a ver. Não, mas só que o fator de potência tem muito a ver dentro da entrega de energia. Ah, sim, professor, claro.
tá? O fator de potência tem tudo a ver. Aí, inclusive, aqui na aula, eu não fiz a correção de fator de potência, que eu falei, vou ficar louco. Eu já estudei muito na minha vida. Então, eu coloquei uma revisão aí para vocês, o que é potência ativa, reativa e aparente, o que é potência aparente, potência ativa. Isso aqui conversei até o ano passado, tá? Aí eu coloquei a ideia de correção de fator de potência para vocês aqui. Isso aqui também eu fiz o ano passado para vocês. Estão lembrados disso aqui? Eu dei até um exemplo aqui, ó. Vou fazer uma correção de fator de potência. Eu tenho essas duas equações a aplicar. Aí, eu até tinha explicado o semestre passado, teve uma falha. Aí eu falei, deixa eu dar um exemplo aqui, como é que se calcula. Se eu tiver uma carga de 100 volt-ampere, tensão 220 volts, frequência 60 Hz, eu posso calcular no meu XC? Posso calcular meu XC. Então, XC é o que? A tensão ao quadrado sobre ΔQ. Então, estou tendo um XC de 4,84. Quando eu descobrir 4,84, eu posso determinar o valor do capacitor. Ou eu posso vir com a minha segunda equação, calcular direto, porque ΔQ sobre ômega vezes a tensão ao quadrado, já vou calcular o valor do meu capacitor direto. Aí eu falo assim, olha, para mim corrigir fator de potência, eu tenho as duas equações. Eu posso trabalhar ela pela direta ou pela indireta. Se eu trabalhar pela indireta, primeiro vou ter que calcular o meu valor do meu ΔQ, tá? Para mim saber o valor de XC, eu calculei o XC, posteriormente eu vou calcular o XC. Na equação de baixo, eu já estou achando direto o valor do capacitor. Quando eu coloquei a palavra ou, porque eu estou usando uma equação ou a outra. Agora, esse tipo de equação, eu falo para você, você tem que buscar memória, que tu pode estar no campo, na rua. Pô, deixa eu fazer um cálculo básico aqui, como é que tá para me corrigir esse fator de potência. São equações que caem em concurso, caem na vida prática, você tem que ter ela de cabeça. Não dá para ficar pegando o caderninho e toda hora que precisar fazer um cálculo e você puxando o caderno, tá? Isso aqui é fundamental em termos de exemplo, tá? Aí aqui eu coloco uma atividade que mais à frente eu passo para vocês aí, essa atividade aí. Porque a atividade que eu coloquei, eu dividi ela em duas partes. Eu dividi para você aplicar o cálculo de impedância, carga C1, carga C2, carga C3, carga C4, para como é que eu determino as impedâncias da carga. Porém, acontece o seguinte, se você errasse lá no cálculo da impedância, eu já atribuí o valor das impedâncias aqui, para não estar amarrado o exercício. Porque se eu coloco essas cargas, tu me calcula a impedância errada, posteriormente você iria calcular de maneira errada essa atividade. Só que essa atividade aqui eu vou jogar só daqui a uns 20 dias. Tá? Eu vou postar o slide, mas não vou estar cobrando. Quem quiser estar fazendo aí, pode estar fazendo. No caso aqui, eu tento até pedir a correção de fator de potência para 96%. Quando eu falo correção de fator de potência, 96%. Aí o cara fala assim, puta que pariu. Qual é o fator de potência do meu Z1? Gente, eu preciso de uma situação aqui que você tem que entender, para depois não pintar dúvida. Adão, se liga todo mundo aí. Tiago, Bruno, Eduardo, Misael. Fala aí, professor. Fala aí, professor. Se liga aí. Opa, se liga fala no aí. que eu vou falar agora. Se liga no que eu vou falar, que isso aí tem que ficar eternizado na mente de vocês. No meu exemplo aqui, eu faço o seguinte. Eu não amarrei o exemplo que você calcula a impedância. Se caso tu errasse aqui, você ia carregar erro no andar da carruagem. De repente eu coloco aqui a carga, impedância. Quando eu coloquei a impedância para você, eu falo para você o seguinte fato. Quando eu coloco a impedância, eu te coloquei 40 com ângulo 70 graus.
Eu pergunto, qual é o fator de potência da carga Z1? Qual é o fator de potência? O fator de potência da minha impedância Z1, como é que eu determino o fator de potência da minha impedância Z1? Cosseno de graus. Estou explicando para você entender. Fala. Fala. Seu áudio saiu cortando. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. Alguém aí, mas aí só ouviu o áudio dele cortando ou saiu de boa? O professor tá tranquilo para mim. Para mim tá tranquilo. Então é minha rede mesmo. Desculpa atrapalhar. Beleza. Ó, o cosseno de 70, eu tenho 0,34. 34? Ou seja, eu poderia que é 0,34, eu poderia falar que isso aqui fosse, traduzindo em percentual, eu poderia dizer que seria 34%. Geralmente, eu aconselho o aluno trabalhar com 4 casas após a vírgula. Porque quando eu falo 34,20, eu posso dizer que isso aqui, ó, é 34,20%. Eu não estou desprezando as 2 casas após a vírgula. Então, justamente quando a gente fala de trabalhar com 4 casas após a vírgula, porque quando a gente traduz isso aqui em percentual, você está tendo um número percentual. Geralmente o aluno, ele gosta de desprezar trabalhar com 2 casas após a vírgula. Mas só que dependendo do valor que eu estou calculando, eu poderia ter 34,69, 34,98. Pô, eu estaria indo para 35. Então esse 20 aqui, ele é importante para me finalizar a minha margem de erro. O que eu estou querendo dizer para você, que o pessoal não está se ligando, a impedância carrega o ângulo que você determina, o chamado fator de potência. Então, a impedância aqui, ó, ela, na verdade, ela carrega o ângulo do fator de potência. Sempre quando você falar de impedância, a impedância, ela te carrega o ângulo de fator de potência. E muitas vezes você não está observando o fato, porque quando eu estou falando desse ângulo, no meu slide que eu mostrei para você, eu vim aqui calcular a impedância dos meus equipamentos. Sempre que eu calculei as impedâncias, para mim saber o ângulo que eu ia colocar na minha impedância, eu dependia do fator de potência, ó. Então isso aqui é um detalhe que eu já peguei vários alunos que não entendem. Quando eu falo aqui, ó, fator de potência igual a 50, a impedância está carregando o ângulo do meu fator de potência. Então, estou chamando a sua atenção para eternizar a sua vida. Quando tu vê uma impedância, está te carregando o ângulo do seu fator de potência. Ó, fator de potência 80%, ângulo free 37%, impedância com 37 graus. Espero que tenha consolidado essa informação, tá? Consolidou essa informação ou não? Consolidado. Ó, que justamente o exercício que eu te joguei aqui no final, então eu peço para você corrigir, ó, o fator de potência. Então, cada carga tem um fator de potência diferente. Se eu vou corrigir para 0,96, eu vou ter que estar montando o meu triângulo da potência. Aí tu fala, poxa, quando eu tiver meu circuito, eu tenho a tensão em cima da carga, eu tenho a corrente em cima da carga, eu tenho a potência aparente. Automaticamente, eu vou ter a potência ativa também. Por quê? Quando você fala V vezes I cosseno φ, uma vez que tu está determinando o cálculo, você vai ter a corrente em cima da tua carga e a tensão que está em cima da tua carga. Só que para iniciar esse exercício,
eu tenho que montar o meu diagrama fasorial aqui. Por quê? Na hora de colocar as condições, se é, por exemplo, a carga Z2 está entre a linha C e a linha A, eu tenho que indicar a seta virado VCA para cima. A impedância Z5, VAB, eu tenho A e B. Então, a seta virada para cima. VCB, a Z5. Então, eu vou ter a seta virada para baixo, porque eu tenho o vetor VBC. Aí o cara fala assim, puta, você fala VAB, VBC, VCA. De tanto fazer diagrama fasorial, eu já tenho a sequência na minha cabeça. Por quê? Eu já firmei esse conceito aqui quando eu iniciei o meu exercício. A minha cabeça, e o aluno não tem, é VAB, VBC e VCA. É VAN, VBN e VCN. Quando eu indico as condições das minhas setas, cara, já estou tão acostumado a fazer isso que eu não precisaria fazer o diagrama fasorial, mas só que eu faço com medo de errar. Porque se eu errar essa condição da minha flecha, eu vou errar a direção da minha corrente. Possivelmente eu vou errar a minha análise da minha corrente final. Então, o grande problema desse exercício não tem problema nenhum. É só você entender diagrama fasorial, atribuir as tensões iguais, aplicar a lei de Ohm, aplicar a somatória das correntes no nó, e não tem muito o que fazer. É só braço. Não tem muito o que fazer. Tá? Então, agora, vou fazer o seguinte. Vou postar o slide para vocês aí, e vocês se divertem aí. Só que eu vou estar cobrando isso aqui daqui não para esse semestre agora, para esse bimestre agora. Eu vou estar cobrando para bem mais à frente, tá? Eu não vou cobrar para agora, não. Hã? Vai Você já entrar quando? Em dezembro? Meu amigo, isso aqui eu vou entrar em sistema por unidade. Agora que vai começar o GTDE, se tu gosta de elétrica, se não gosta, tudo bem. Mas se tu gosta de elétrica, agora que vai entrar realmente o que eu vim fazer em GTDE, tá? Sim. Então, agora que eu vou, após essa primeira etapa que eu estou passando hoje, é um fato, eu vou entrar agora nas aulas de sistema por unidade. É uma outra linha de raciocínio, sistema por unidade, PU. Agora, eu entro em introdução a PU, não vou dar aula hoje, não. Aí, justamente, vai começar um novo nível de aula, tá? Vai começar um novo nível de aula que eu tenho que falar de sistema por unidade. A aula eu já tenho preparada. Só que eu tenho que saber algumas coisas do passado para mim poder estar analisando o meu sistema, tá? Então, isso aqui é a aula já preparada. Aula que vai correr. Aí tu fala, caramba, quanta coisa. Só que o objetivo macro disso tudo que eu estou te falando aqui, até demora o slide para chegar onde eu quero chegar. O meu objetivo macro da disciplina é exatamente esse aqui, analisar uma rede elétrica, onde que eu forneço energia, e eu vou traduzir um sistema elétrico num sistema por unidade. Eu vou criar um circuito monofásico, como se fosse aquele circuito de eletricidade básica, eu vou analisar essa rede elétrica aqui. Então, meu objetivo é esse aqui. E, posteriormente, está falando de seletividade, tá? Então, o negócio agora começa uma outra linha de assunto. Eu tenho lá slide 1, seletividade, eu tenho parte 1, parte 2, parte 3. Tudo isso aqui é a matéria que eu dei o semestre passado. Tá? Agora que entra a verdadeira postura de o porquê que professor de GTDE entrou na fita. Só que vai ficar para a semana que vem isso aí, que hoje já me esgotou o tempo. Mas dá uma olhadinha nesse sistema de entrada aí, gente. E é importante para quem está trabalhando eu estou falando que é importante você analisar pelo seguinte, gente. Você, como técnico de eletrotécnica, você tem que saber analisar quadros de entrada de energia e, principalmente, corrigir fator de potência.
São duas coisas que é exigida de um técnico. Você montar o quadro de entrada, analisar as correntes, dizer qual é o disjuntor que vai colocar. Se alguém souber algum outro sistema, me explica aí que eu não conheço. Tá? E principalmente se envolver carga monofásica. Carga trifásica é moleza. Agora, se envolver carga monofásica, daí tem que fazer tudo isso que a gente fizemos. Carga por carga. Tá? Para saber o efeito da sua corrente final. Beleza? Eu vou finalizar a aula agora. Vou dar tchau para todo mundo. Daqui a pouco eu começo numa outra turma. Alguém quer falar alguma coisa aí? Não, senhor. Obrigado pela aula, viu? Foi da hora. Ok. Obrigado você pelo elogio. Mas, ô, Kelly, eu queria que tu viesse nas minhas aulas sempre, Kelly. Nós temos muitas coisas para aprender. Tu vai gostar. Se tu gosta de elétrica, tu vai gostar de sistema por unidade, viu, Kelly? Porque, Então, eu olha, tô assistindo, às vezes quando eu não consigo, é porque eu tô fazendo entrega, às vezes eu tô fazendo à noite. Que eu tô sem dinheiro nenhum, eu tô desempregado, daí às vezes eu tô fazendo entrega de bike com os amigos meus. Aí às vezes eu não consigo ver, mas daí quando eu chego em casa eu dou uma olhada nas gravações que tem. tá bom, então. Eu tô falando que vai entrar um assunto novo agora aí, isso aí te interessa a todo mundo. Isso é para pessoa que for técnico de eletrotécnica. Agora, se for ser puxador de cabo, eu não vou ensinar nada. Agora, se o cara for um cara de indústria, de equipe mesmo, interessa muito esses assuntos, tá? Então, até mais, gente. Fecha a aula agora, tá? Fica com Deus, todo mundo. Tchau, tchau. Ninguém quer falar mais nada? Não faz. Então, vou encerrar a reunião, gente. Obrigada de novo pela aula. Boa noite. Falou. Boa noite, professor. Boa noite. Professor. Boa noite, cara. Valeu, professor. Valeu. Valeu, um abraço.